Olá, vamos falar sobre a emoção medo e suas implicações. Você tem medo de quê? De falhar num primeiro encontro? Do que os outros vão pensar de você? Do seu time perder para o seu maior rival? De alguém morrer ou de você morrer? Você tem medo de avião? De assalto nas grandes cidades? Tem medo de barata? As possibilidades humanas de sentir medo não têm limites. A gente pode ter medo de um alfinete. Eu já atendi uma época uma pessoa que tinha medo de uma tal Maria do Algodão. Todos nós temos medos que às vezes podem parecer irracionais, bobos para uns, mas fazem o total sentido para outros. Hoje vamos explorar aí a natureza do medo, suas causas e como a gente pode lidar com essa emoção. O medo é uma emoção poderosa e primitiva, essencial para a nossa sobrevivência. Ele nos alerta sobre perigos e nos prepara para reagir a determinadas situações. Mas quando o medo se torna excessivo ou irracional, ele pode limitar a nossa vida e atrapalhar, inclusive, o nosso bem-estar. Do ponto de vista biológico, o medo é uma resposta natural do nosso corpo a algumas situações. Quando nos deparamos, por exemplo, com uma ameaça, o nosso aparato fisiológico ativa um sistema límbico, especialmente uma parte dele lá, como gostam de falar os fisiologistas, a amígdala, que desencadeia a resposta de fuga ou luta. Esse processo libera hormônios como adrenalina, cortisol, e nos prepara para enfrentar ou escapar, fugir do perigo, Para o homem primitivo, o medo era um aliado crucial para ajudá-lo aí a evitar os perigos e garantir a sobrevivência da espécie. O medo, por exemplo, de animais selvagens, como leões, tigres, ursos, mantinha os nossos ancestrais alertas a ponto deles poderem fugir ou se esconder. Então, o medo de fenômenos naturais, por exemplo, tempestades, vulcões, inundações e tal, levava os nossos ancestrais aí a buscar abrigos seguros, a desenvolver formas de prever e de reagir a esses eventos, Incentivou aí a inovação, a criação de ferramentas técnicas, principalmente com a descoberta do fogo, Isso foi melhorando a segurança e a eficiência da caça na coleta de alimentos. Aquele livro do Harari, Homo Sapiens, descreve bem essa relação do homem coletor-caçador. O fato é que para o homem primitivo o medo era mais do que uma emoção. Era uma ferramenta de sobrevivência também. Ele mantinha lá os nossos ancestrais o tempo todo sabendo que alguma coisa podia acontecer. E isso também incentivava a cooperação, promovia a inovação, garantia a transmissão de conhecimento, que era essencial também para a sobrevivência. Então, aprender com o medo era vital para prosperar em um mundo cheio de perigos. Existem vários tipos de medo. Medo de coisas concretas, como cobras, altura, medo de coisas mais abstratas, como medo do fracasso, do desconhecido, medo de falar em público, medo de se expor, medo de ter o computador infectado por um vírus. Ter consciência que quando precisamos enfrentar os nossos medos é fundamental para mudarmos o que a gente sente. Embora alguns medos sejam até úteis, pois nos impedem atitudes ou arroubos, e por isso podem ser importante manter alguns medos, a grande maioria dos medos podem ser modificados e existem várias estratégias para ajudar a lidar com isso. A terapia analítica comportamental e até a TCC são ferramentas eficazes. Elas costumam ajudar a identificar, modificar padrões de regras, pensamentos, que se relacionam com o medo. Meditação, por exemplo, exercício de respiração, exposição gradual ao objeto ou objetos também são alternativas que devem ser consideradas dentro de uma abordagem, obviamente, mais ampla, onde sejam avaliados aspectos relacionados a uma boa análise funcional do que a pessoa sente, aí no caso o medo. Importante a gente ressaltar que a nossa abordagem é baseada na análise do comportamento e entende como premissa básica que as emoções, entre elas o medo, a raiva, enfim, não são causas e sim consequências de contingências ambientais e interação constante com o organismo e com as situações que a pessoa vive, Antecedentes, comportamento, consequentes. Assim, alguns aspectos reflexos, por exemplo, e operantes devem ser melhor entendidos, mais amplamente, numa abordagem
mais robusta sobre qualquer emoção. Não é nosso objetivo aqui, obviamente, nesse vídeo, fazer uma análise mais aprofundada nesse tema, mas eu posso deixar algumas referências, se alguém desejar, aqui nos comentários, que podem ajudar a entender melhor esse paradigma da ansiedade na análise do comportamento, que é muito útil para a compreensão de vários tipos de medo e merece ser aprofundado, né? Existem inúmeras pesquisas e referências atuais importantes aí na nossa área. Podem haver algumas vantagens da pessoa sentir medo, mas vantagens como assim? Então é bom sentir medo? Repare, quando a gente está prestes, por exemplo, a atravessar uma rua movimentada, o medo faz a gente olhar e prestar mais atenção para os lados, né? Esse instinto de cautela é crucial para a nossa segurança e sobrevivência. Outra vantagem é o aumento da performance em algumas situações de pressão, como competição, né, ou uma apresentação importante. O medo pode ajudar a gente a ficar mais alerta e focado. A descarga de adrenalina aumenta a nossa capacidade de reação e de desempenho, por exemplo. Enfrentar nossos medos pode nos ajudar a crescer e a se desenvolver. Cada vez que a gente supera um medo, a gente se torna mais forte e confiante. Outro benefício do medo também é na preparação e no planejamento das coisas na vida. Por exemplo, o medo pode incentivar e ajudar a gente a preparar melhor situações futuras, né? Ele nos faz pensar em possíveis cenários, nos leva a criar planos para mitigar possíveis riscos. Às vezes, adolescente, criança que tem alguns medos, é fundamental. Quando a criança ou adolescente não tem medo de nada, isso pode ser altamente comprometedor e pernicioso, né? O fato é que para a gente mudar o que a gente sente, a gente deve entender, identificar o que é sentido e em que situações e condições. É importante a gente lembrar que é mais fácil a gente se ligar e notar o que a gente sente do que no que faz a gente sentir o que a gente sente. Isso parece simples, mas muitas vezes a gente ignora ou suprime os nossos medos sem entender as variáveis que estão por trás dele. Então, reconhecer que você está com medo talvez seja um primeiro passo para enfrentar o medo. Perguntar a si mesmo: eu estou com medo exatamente de quê? O que eu estou sentindo? Qual é a grande ameaça que existe nisso, né? Muitas vezes o desconhecido alimenta medo. Então, assim, você tem medo de voar, por exemplo, você pode aprender com como os aviões funcionam. Aliás, tem um livrinho muito bacana sobre isso em um aplicativo que chama Medo de Voar. Já me foi muito útil. A informação, por exemplo, correta é uma poderosa aliada contra o medo, com relação a qualquer coisa. Então, expor-se, por exemplo, gradualmente ao medo também pode ser uma forma importante de enfrentar o medo. Aliás, isso é conhecido dentro aí da terapia comportamental como dessensibilização sistemática. E é uma técnica que é usada, inclusive, mas tem que saber aplicar e usar em cada caso. É um caso, né? Então, se você tem medo de falar em público, por exemplo, você pode começar a se perguntando quais são as ameaças, começar falando por amigos, para aumentar para uma plateia um pouco maior. Claro que cada passo deve ser seguida por um psicólogo competente que vai ser uma pessoa que vai orientar com relação a compreender, porque esse medo, quando bem compreendido e gerenciado, pode ser uma ferramenta poderosa. Ele pode, inclusive, proteger algumas pessoas, melhorar desempenho. Lidar com medo é uma jornada contínua pela vida. A gente nunca vai deixar de sentir medo e seremos totalmente fortes para tudo que der e vier, né? Algumas situações na vida, a vida é feita de momentos de altos e baixos. Às vezes a gente, né, supera alguma coisa e vem outra. Quando a gente acha que a gente sabe todas as respostas, vem a vida e muda as perguntas, né? O fato é que para a gente aprender a lidar e avaliar o medo, é preciso a gente entender que a gente não vai eliminar completamente o medo, como insegurança na vida com relação a qualquer coisa, mas a gente tem que aprender a conviver com essas coisas de uma maneira saudável e produtiva. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, considere curtir, compartilhar, comentar, deixar alguma sugestão. Por aqui ainda vem muito de psicologia, atualidades e cultura. Muito obrigado.